Boa noite a todos. Quando a gente pega as obras básicas do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele tem todos os aspectos do Espiritismo. Aí nós temos o Evangelho, que tem um aspecto moral. A Gênese tem como as leis divinas operam na criação. O céu e o inferno é a consequência de nossa existência no mundo espiritual. O céu e o inferno fala sobre as questões do plano espiritual. Então, as obras básicas do Espiritismo, se a gente pudesse ler todas elas, estudar todas elas, a gente ia ter um entendimento mais abrangente das leis espirituais e de como o mundo espiritual interage conosco. Então, o Livro dos Espíritos, extremamente importante, é o primeiro. A Gênese, para a gente entender como funcionam as leis de Deus na criação. E o céu e o inferno, como é o plano espiritual quando nós desencarnamos. E quais são as inúmeras realidades que nós encontramos no plano espiritual. O texto diz que o Espiritismo é a nova ciência, mas não é uma ciência convencional. É a ciência que fala sobre o plano espiritual e a relação que o plano espiritual tem para conosco. Então, nesse sentido, é a nova ciência. As ciências antigas do Egito, aquelas que se perderam, tinham um aspecto também de entender a dimensão espiritual, de saber a continuidade da vida com mais clareza. No tempo de Jesus, e um pouquinho depois dele, existiam os chamados cristãos agnósticos, que também tinham uma visão mais clara sobre a continuidade da vida. Mas com o tempo, essa doutrina de Jesus, que já era um tanto quanto simbólica, já tinha muitas metáforas, ela foi cada vez mais se distanciando do próprio Jesus. Nós vemos que Jesus que nós estudamos é um, e o Jesus que as instituições nos apresentam é outro. E quando nós olhamos o Deus que essas instituições cristãs nos apresentam, é também um Deus diferente do próprio Deus dos judeus. E aí surge um questionamento, mas se a Bíblia está se referindo ao Deus do povo hebreu, por que esse Deus que as instituições nos mostram não é o mesmo Deus do povo hebreu? E aí nós vemos ao longo da história como as instituições personalizaram Jesus e Deus. Criaram um Jesus de acordo com seu entendimento e interesse e um Deus da mesma forma. E aí vem a necessidade de nós estudarmos, de nós querer saber, de pesquisar, de ir atrás da essência das coisas mesmo. De ter esse interesse de estudar. Mas por que isso é tão relevante, o estudo? Por que é tão importante? Para que a gente não fique aprisionado em conceito que o homem construiu em relação a Deus. O homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. Isso é uma questão que, de certa forma, ela nos aflige, ela nos impacta. Essa criação de um Deus de acordo com o homem, isso não aflige a nossa vida? Quando as pessoas, em nome de Deus, matam, isso não está atravessando as nossas vidas? Quando as pessoas em nome de Deus invadem os templos de Umbanda para queimar, isso não está nos afligindo também? E o medo que muitos têm? E a culpa que muitos carregam? Então essas questões que elas são a base da sociedade, elas são importantes para nós, porque elas podem nos prender, como elas podem também nos libertar. E aí vem a necessidade do estudo, de dar entendimento às coisas nas quais nós acreditamos. O interessante é que o Espiritismo vem, no momento adequado, restaurar a doutrina de Jesus, dando clareza às palavras do Cristo, dando clareza àquilo que ele falou e também desenvolvendo o Evangelho dele, e nos mostrando qual é a consequência do cumprimento dessas leis divinas, que é uma terra regenerada, transformada, que é como o texto encerra, transformando a terra num reinado divino, num reino de Deus, que é a consequência
de quando nós coletivamente praticamos as leis de Deus. Mas no Espiritismo tem um entendimento diferente sobre as leis de Deus. Quando Kardec pergunta aos espíritos aonde está a lei de Deus, o que eles respondem? Está num livro? Está no Bhagavad Gita? Está no livro dos mortos do Egito? Está na Bíblia? Onde está a lei de Deus? Eles respondem, a lei de Deus está na consciência do homem. As leis divinas estão gravadas no nosso íntimo, na nossa consciência. Observamos as coisas que nós sentimos na medida que nós vamos amadurecendo. Quando nós fizemos uma coisa escondida, uma coisa que não é boa, isso levando em consideração se a gente é mentalmente saudável o suficiente. Quando estamos profundamente adoecidos, não vai fazer diferença nenhuma, porque o adoecimento não deixa nenhuma sensibilidade espiritual aflorar conscientemente em nós. Mas suponhamos que nós estejamos com nossa saúde mental razoável. Quando a gente faz uma coisa errada e só a gente sabe, no íntimo a gente não sente um desconforto moral? Não tem como alguma coisa nos advertindo? Como se alguém estivesse olhando a gente de dentro para fora, estivesse olhando a nossa ação? Aí que está a lei de Deus, na nossa própria consciência. Por isso que o homem não tem como escapar da lei divina, porque faz parte do próprio homem. Então, se uma pessoa nunca teve contato com a história do cristianismo, as leis estão dentro desse espírito da mesma forma. Por isso as leis divinas se desenvolverem nos 4 cantos do mundo. Se a gente for até na China e estudar o entendimento da filosofia chinesa através de Confúcio e Lao, nós vamos encontrar as leis divinas. Se a gente voltar lá no Egito estudar Hermes, nós vamos encontrar as leis divinas. Se formos estudar a história do hinduísmo, vamos também encontrar as leis divinas. As leis que regem as relações do micro com o macro e as relações do homem para com Deus. Estas bases das leis espirituais nós vamos encontrar em todos os povos. Porque isso é inato do homem. Isso nasce conosco, está em nós. E na medida que nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, nosso intelecto, estas leis começam cada vez a aflorar mais. Não existe aquelas crianças que já nascem boas, puras, equilibradas, que não se perturbam com o ambiente, que não se deixam influenciar pelo meio, que elas desde pequenas elas sabem o que é bom e o que é ruim, o que elas podem e não podem. É porque essa maturidade espiritual já está mais aflorada. E aí entra uma das leis divinas, que é a lei de evolução. Todos nós evoluímos. Isso parece meio estranho às vezes, é como se Deus tivesse criado a gente com algum defeito, com algum problema, não é? Porque eu preciso melhorar para ser melhor. Isso, na verdade, é um entendimento, às vezes, muito rudimentar que nós temos do que seria essa evolução. Porque se eu olhar para uma formiga, ela é perfeita naquilo que ela faz, não é? Uma ave, qualquer animal não é perfeito naquilo que ele faz? Então, por que o ser humano seria defeituoso, como muitos entendem, que teria necessidade de atingir um grau de perfeição? Essas questões nós também precisamos nos perguntar, até porque nós estamos num contexto espírita que acredita na evolução. E nós não podemos ouvir as coisas e aceitar elas sem dar entendimento. Porque se nós ouvirmos as coisas e não dar sentido a ela, nós vamos voltar ao tempo que a gente era dominado e domesticado por doutrinas que diziam para nós o que nós podia e o que nós não podia. E o Espiritismo é justamente essa ideia inicial do Cristo, onde as pessoas compartilhavam o conhecimento de uma forma consciente. Eu vou me expandir, eu vou evoluir, mas em que sentido? Do que se trata essa evolução? E aí, quando nós voltamos na lei primordial que Jesus anuncia, nós vemos a lei de amor, que rege todo o universo. E é justamente nessa direção que nós devemos evoluir. Expandir a nós mesmos dentro de uma consciência amorosa, amando a nós e aos outros. E assim, se todos nós, existentes na Terra, fizermos isso, tivermos a capacidade de amar,
a terra torna-se também um reinado divino. Que Deus nos abençoe imensamente.